Fala, resenheiro de plantão, seja muito bem-vindo a esse canal Resenha Redentora, para você que procura orientação bíblica e uma teologia saudável para os nossos tempos. Verdade, meu amigo, minha amiga, esse tempo aí que nós estamos de algumas teologias, né, vou usar assim, algumas teologias que têm feito que os nossos dias surjam bastantes dúvidas, né, do que soluções quando tratamos desse livro, do livro mais comprado, do livro mais lido e do livro mais atual, né, galera? Para você que crê na fé cristã. A minha chamada e o meu tema hoje é a Bíblia ainda vale para os nossos dias. É um tema muito interessante. A gente vai juntos aqui formar alguns pensamentos para esse tema. Espero que esse vídeo te ajude para que você possa criar mais bases, né? Quando a gente fala desse livro aqui, que ele é a raiz, ele é a mãe de toda heresia. Eu vou já começar falando isso, mas eu quero abrir um parêntese. Antes da gente começar, a gente, hoje, né, no nosso cotidiano, a gente vê muitas questões, e eu vou até usar esse termo, a gente vê a Bíblia, que ela tá meio que como ela se tivesse colocado em xeque, né? A Bíblia, a palavra, ela está praticamente colocada em xeque. Nós vemos hoje muitas pessoas céticas que não acreditam nesse livro, né? Não creem mais. E eu vou até abrir outro parêntese aqui, dentro desse parêntese, vou abrir um colchete. A gente percebe que até mesmo nos círculos evangélicos parecem que as pessoas não acreditam nesse livro. É porque é muita coisa que nós estamos vendo, né, nos nossos dias, e realmente é fato de que os crentes, os cristãos, não estão lendo a Bíblia, né? Fecha o meu colchete aí. O ceticismo, ele vem, não é o nosso tema, né? Mas só para você, como eu falei aqui, se apegar um pouquinho, o ceticismo, ele é oriundo do iluminismo, né? Lá no século XVIII, a partir do século XVII, século XVIII, nós vamos ter aqui um grande ceticismo em relação a esse livro, a Bíblia. E até hoje, galera, impressionante isso. Até hoje, nós estamos, né, no século XXI, nós ainda estamos bebendo e fazendo teologia do século XX, acredite se você quiser. A gente hoje, um dos cenários da teologia ainda está para que respondam perguntas do século XX. E, cara, isso com muita tristeza, eu falo isso, né? Que é claro que a teologia ela vai perdurar, né? Ela vai estender durante os séculos, isso aí é muito normal. No Testamento Antigo, a gente pode também ver isso. A gente vê teologias sendo criadas mediante as experiências. Só que no nosso século e na nossa era, a gente tem vivido aí uma teologia muito ruim, né? Como vou dizer, para que aconteça a teologia nos nossos dias. Esse é um papo que depois a gente pode falar aqui também, mas eu não quero me prender muito nisso. E finalizando esse meu parêntese, a gente bebe, né, do ceticismo que é chamado de liberalismo. Não por lado ruim, existe aí esse equilíbrio, né, quando a gente vai ver alguns teólogos que foram, né, referências do século XX, mas o que realmente nos traz até mesmo esse bate-papo é que foram teólogos que não foram crentes, né? E a maioria deles colocaram em xeque esse livro. Então essa geração, a nossa geração, bebe um pouquinho ainda dessa teologia, a qual a gente vê que começam a duvidar não a autenticidade, mas a veracidade dos fatos, literalidade dos fatos,
E isso faz com que, infelizmente, a gente não consiga ter um raciocínio, um conhecimento mais amplo, porque a gente acaba reduzindo as histórias, né? Um exemplo clássico desse liberalismo, e aí, galera, não estou defendendo a ortodoxia, também não estou sendo liberal. O que eu quero passar aqui é que a gente vive em um momento em que nós estamos reproduzindo somente coisas do século XX. E aí matizes ideológicas pegam isso para que... E a gente tem um contexto, né, de não ler a Bíblia, e aí essas matizes aproveitam para jogar para nós de que esse livro é um livro passado, esse livro é um livro que não vale mais, principalmente para os nossos dias, né, atuais, a era da tecnologia, a era da conectividade. Então, quero fechar esse parente dizendo que muitas das coisas nós bebemos ainda perguntas, estudos, bebemos ainda da teologia do século XX, tá bom? E alguns nomes, né? Tem o Schleiermacher, tem o Hegel, outros aqui a gente pode depois falar desses caras, que, volto a dizer, não excluam, leiam, né? E aqui é uma dica, entre parênteses aqui, leiam, retenham o que é bom e, na medida do possível, descarte, vamos dizer assim, o que realmente não bate com aquilo que você acredita pela fé cristã. Então, beleza? Vamos que vamos no nosso primeiro vídeo aqui. Peço para você já comentar, curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal para você que quer uma teologia bíblica e uma teologia saudável, sem polarizar, sem não ouvir, né? Eu costumo dizer que se existem essas teologias é porque Deus realmente quer falar sobre esses lados também. Então esteja aberto. Tem um autor que ele fala sobre manter, né, os muros baixos. Então mantenha os muros baixos do seu achismo. Isso aí é muito interessante também para você que quer aprender, você que está chegando na fé, você que quer aprender. E para você também que está há um tempo, já está conhecendo, né, conhece algumas coisas, até mesmo conhece sobre as teologias bíblicas, e aí é no plural mesmo, teologias bíblicas. E para você que é biblista, né, é um assunto que eu gosto muito, eu me identifico. Então vamos para o nosso bate-papo, nosso tema, que é a Bíblia ainda vale para os nossos dias. E aí, será que a Bíblia vale para os nossos dias? Esse tema, a gente percebe que atualmente a gente vê, né, a laicidade do Estado, e isso eu concordo, estou junto, e a gente percebe que alguns espaços públicos, a fé evangélica cada vez mais ela é menosprezada, ela vira, né, chacota. Enfim, aqui eu não estou dizendo que seja uma cristofobia, nem acredito nisso, né, galera? Mas esse assunto aí, algumas pessoas, vocês já devem ter ouvido nisso, da cristofobia ou da crentofobia, enfim. Isso não vale para nós, né? Eu particularmente penso assim. O que eu quero dizer é que no decorrer das eras, a gente vai perceber que a igreja ela foi tão infrutífera que as coisas aconteceram. E quando eu estou falando isso, eu falo desde o Antigo Testamento, né? O povo ali que foi escolhido para representar Deus aqui na Terra, eles também tiveram as suas infrutibilidades, se existe essa palavra, e chegou um tempo em que Deus renovou essa aliança, né, abrindo para todos os povos. Então ali, primeiro vem aqui os judeus, né, que Deus escolhe esse povo, na figura de Abraão, ele se mostra Deus, né, e depois ali com Moisés, o Deus Yahvé, e aí a gente começa a entender, né, que Deus começa a se revelar. E aí a gente começa a conhecer as suas características, as suas vontades,
os seus, vamos dizer, os seus gostos, né? E aí a gente começa a entender isso tudo através desse livro aqui. Mas esse assunto também para um outro tema. Aqui nós vamos hoje, você vai entender um pouquinho para você que quer se aprofundar mais na Bíblia, nós vamos entrar um pouquinho esse livro, que são um compilado de 66 livros, por isso que é o nome Bíblia, né, que é o plural de Biblion, que vem do grego. A gente vai entender como a Bíblia ela quer falar com a gente, né? Acho que se você for ver aí, a missão desse canal é exatamente esse. Então, a Bíblia, ela é um compilado, ela é uma junção de papiros, né, de livros que foram escritos durante a era, que se tornaram ensino para os povos. E aí a gente vai ver que quando a gente se trata do Antigo, a Bíblia ela é denominada como a Bíblia dos judeus, né? Os 5 primeiros livros, e aí você vai ter a lei, né? A Torá, a Tanakh dos judeus, porque quando você vê Jesus aqui na frente, né? Já no Novo, você vai entender que Jesus fala as Escrituras, como diz as Escrituras, isso aí já é Jesus falando desses livros. E aí ele contém, né, essa primeira parte, vamos dizer assim, que é do Antigo, ele é dita como a Bíblia dos Hebreus. E dentro dessa Bíblia dos Hebreus, você vai ter os primeiros 5 livros, que também são considerados como o Pentateuco, né, uma obra mais grega, de Alexandria. E aí você vai ver que os 5 primeiros livros, eles norteiam todo o Antigo Testamento. E nesse norte, né, o povo eleito nesse primeiro momento para ser o representante, e aí eu vou usar essa palavra, ser representante de Deus como povo, eles tinham essa base bíblica dessas leis, né? Então a gente começa a entender as teologias que o Antigo Testamento ele começa a aparecer para a gente. Então você vai ver ali no Monte Sinai, Moisés na sarça ardente, ele tendo essa primeira revelação, porque até então Deus era considerado os Deus dos antepassados, né? Que era Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então você vai ver aqui, biblicamente falando, uma teologia ainda de experiências, ou seja, eles estavam experienciando, muito diferente do que a gente já tem hoje, né? A gente já tem esse livro aqui montado, pronto, e dá para você ler, e hoje infelizmente a gente não lê muito, mas... então ele começa essas teologias das experiências do povo entendendo e conhecendo a Deus através de Abraão, né? Quando ele recebe a missão de sair daquela terra, onde era uma terra dos seus parentes, e para uma terra no figurado onde mana leite e mel. E aí a gente vai começar a entender que a história dos judeus, ela começa pelo Antigo Testamento e as suas teologias, né? Que aí você vai ver as gerações evoluindo, crescendo, entendendo mais sobre a perspectiva divina, sobre entendendo um pouquinho melhor do que seria Deus e todas as suas ações, os seus direcionamentos. Então você vai ver uma teologia mais voltada para Yahvé, que aí é com Moisés, né? E Moisés, Deus ele vai apresentar ali as suas leis, e aí você consegue entender um pouquinho qual é o caráter, né, do nosso Deus. E aí você vai ver uma teologia mais para sacerdotes, que eram os levitas, também, né, Levítico e Números aqui. Então você vai entender um pouquinho que esse livro ele vai nortear cultura, e ele vai nortear também ética moral, ele vai nortear também a espiritualidade, claro e evidente para você que crê. Então esse livro aqui, ele norteia
ele dá caminho, né? Não gosto de usar o nome que chamam e falam de manual espiritual. Eu não gosto disso, mas ele é um livro que realmente vai pautar a sua fé. Ele vai te dar uma direção, ele vai te apresentar Deus, ele vai te apresentar princípios, né, da nossa fé. Ele vai te apresentar também Cristo, que é a maior revelação biblicamente falando. E aí eu já estou no Novo, que no Antigo você vai ver os 5 primeiros livros, que são as leis, você vai ver os profetas anteriores, e aí depois a gente pode bater um papo sobre isso aqui. Depois você vai ver crônicas, né? Você vai ver salmos, você vai ver provérbios, que é direcionado mais para os livros de sabedoria, de sapiência hebraica, beleza? Então também você vai ver aí os profetas, que é uma outra teologia, e esse também a gente pode depois fazer um vídeo só realmente falando dessas teologias bíblicas do Antigo e do Novo, tá bom? Que aí a gente vai entrar também numa teologia dos profetas, que a gente vai ver quando os reis e os profetas anteriores, que eu tinha falado, né? Eles já estavam totalmente corrompidos. E aí a nação que faz com que Deus realmente renove a aliança para uma nova aliança, né? Então você vai ver também a teologia dos profetas, e aí você vai ver os profetas sendo usados para poder falar em nome de Deus, né? Porque aquele povo ali que foi primeiramente separado, vou usar essa palavra, para representar Deus aqui na Terra. E já no Novo, você vai ver uma teologia totalmente, não vou dizer atualizada, né? Que é até perigoso, enfim, mas ela está inovada na figura de Cristo. Então, toda a Bíblia do Antigo, vamos dizer assim, ela está encarnada no Cristo, né? Então, a Bíblia, ela tem as suas autenticidades, a Bíblia, elas têm as suas inspirações, foram homens inspirados, usados por Deus. E a pessoa que estuda direito, você que talvez tá vendo esse vídeo e saiba, você vai entender que lá no início, né, eu não me formei em direito, mas eu tive algumas matérias, você vai ver que você vai também estudar princípios bíblicos que formaram, né, as leis. Então, e aí a gente vai usar o mundo antigo também, Mesopotâmia, Egito, e aí mais para frente nós vamos usar Grécia, Roma, que é atualmente o que a gente tem como cultura, né? Como lei, como política, como todas essas áreas que fazem a ética moral dos povos, beleza? Então, eu espero que eu tenha ajudado você. É claro que esse assunto ele é muito mais extenso, e o meu intuito aqui é não de criar vídeos muito extensos que faça com que você não consiga, né, estar muito tempo aí ouvindo, mas desde já, para você que quer entender a Bíblia, e também, galera, tem aí um ditado que a Bíblia ela é difícil de se entender. E eu digo para você que não. A partir do momento, não quando, Marcelo, a partir do momento que você quer realmente conhecer esse livro. E aí é essa dica que eu te dou, bom, para você usar a nova versão internacional. Galera, é a NVI. Você pode falar assim, mas a NVI, ela não é a melhor, a NVI, ela tem problemas, a NVI, galera, são cópias desde as eras que a gente não consegue, como é que eu vou dizer? A gente não consegue ter o original do original, cara, se a gente for parar para poder pensar assim.
Então, qual é a dica que eu te dou? Você reservar, e também tem lá no meu Instagram, @resenha redentora, né, que é o Instagram desse projeto. Tem ali 3 dicas para você começar a ler a Bíblia. Se você realmente é do zero, zerão mesmo, você realmente tira 20 minutos por dia. Primeiro ponto é você ter uma Bíblia que faça primeiramente você entender uma linguagem mais atual, né? Porque alguns vocabulários talvez a gente nem entenda qual é a palavra. Porque a Bíblia, ela contém vários gêneros literários. O que eu quero dizer com isso? São histórias, profecias, são símbolos, né? São contos, contos no sentido de que não é que não existiu, mas é uma forma de que o leitor entendesse para aquele determinado momento, né? E a gente vai ver isso também no livro de Apocalipse, a gente vai ver isso nos livros de histórias, né? Ali contando com Israel, primeira e segunda reis. Então, galera, aqui realmente a gente vai bater um papo. Eu não quero te manipular, eu não tô aqui para isso. Os nossos dias precisa de uma teologia madura, é por isso que a gente tem vivido aí esse ceticismo, esse cancelamento, né, da religião evangélica, de tudo que vem dela, principalmente a Bíblia. Então, assim, a Bíblia ainda vale para os nossos dias? Vale sim, vale muito para você que crê e que quer aprender cada vez mais desse livro, que como eu falei lá no início, cada vez mais vendido, cada vez mais lido, cada vez mais atual, tá bom? Um abraço, espero que eu tenha aí ajudado você. Estamos iniciando, né, esse projeto, esse bruto aí que tem surgido. Então eu estou numa linguagem tentando fazer cada vez mais uma linguagem acessível para com que as pessoas consigam, né, entender um pouquinho. Então, por isso que aqui eu não usei alguns termos técnicos, eu não me prendi muito, né, à estrutura científica da Bíblia. E se você quiser alguma referência de alguns livros, escreve aí o comentário, eu vou te passar livros da interpretação desse livro. Eu vou te orientar por uma leitura, não que você exclua a outra. Isso que eu estou tentando dizer, e essa é a minha missão quando eu falo com teologia saudável, tá bom? Mas nesse primeiro momento você tem que entender qual caminho você quer seguir, né? No sentido de fenômeno teológico. Que eu vou desmembrar mais um pouquinho. Nós vamos falar, exemplo, a gente vai ter a reforma, e da reforma a gente vai começar a ter teologias do nosso tempo, né? E aí a gente vai começar a ver com que pessoas, como os líderes, começaram a interpretar até então, pós-iluminismo, por isso que eu falei já desde o início, os textos aqui sagrados. Então você vai ver igrejas mais tradicionais, ortodoxas, né? Você vai enxergar mais uma igreja pentecostal, enfim. Mas a gente não vai se atentar a isso agora. Nós vamos, primeiramente, fazer uma leitura, acredito que dê uma leitura bíblica, né? Fazendo com que seja Deus se revelando a nós, vamos dizer assim. E aí que você entenda quais são as características, quais são as vontades, quais são as questões que, vamos dizer, que Deus não goste, né? E assim vai, tá bom? Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. O Resenha, ele tem surgido como um broto, e esse broto está sendo regado. A gente tem feito lives, né, no Instagram, e aí eu vou repetir, Resenha Redentora. A gente tem criado os conteúdos bem legais e aos poucos eu vou soltando aqui no nosso canal temas, né,
conteúdos que te ajudem a você se orientar, porque como eu falei numa live que quando eu fiz com o pastor, a gente falou sobre o anticristo. Eu, como orientador, eu estou aqui para te orientar e não te induzir. Então, eu vou te mostrar o caminho, mas quem vai caminhar nesse caminho é você e o Espírito Santo. Beleza? Um abraço, muito obrigado mais uma vez. Curta, comenta e compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, porque a Bíblia ainda vale para os nossos dias. Um abraço, tamo junto!